Olha, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, né? Ela recomenda filmes, responde perguntas, cria imagens, parece até mágica. Só que por trás dessa mágica toda, existe uma máquina gigantesca com um apetite, assim, voraz. E é nesse apetite que a gente vai mergulhar hoje. A questão que vai guiar a gente aqui é exatamente essa. Afinal, o que é preciso para alimentar essa fome insaciável da inteligência artificial? De onde vêm todos os recursos, toda a energia para fazer isso tudo funcionar? Para entender essa fome toda, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cardápio da IA. Sabe? Quais são os ingredientes essenciais que mantêm ela funcionando e aprendendo nessa escala impressionante? Basicamente, tudo se resume a três pratos principais: uma quantidade assim colossal de dados, um hardware extremamente potente para processar tudo isso e, claro, uma fonte de energia abundante para ligar essa máquina toda. Vamos dar uma olhada em cada um deles. E o primeiro item do nosso cardápio, claro, são os dados. Sem eles, nada acontece. A IA aprende com informação. E para ela ficar tão inteligente, ela precisa consumir volumes de dados que são, de verdade, difíceis até de imaginar. O nome técnico para isso é dados de treinamento. Pensa assim, é como se fosse a educação de uma pessoa. A gente aprende lendo livros, conversando, vivendo. A IA aprende processando textos, imagens, códigos, todo tipo de informação que a gente dá para ela. E de que escala a gente está falando? Bom, um modelo de linguagem grande, bem conhecido, por exemplo, foi treinado com cerca de 175 bilhões de parâmetros. Cada parâmetro é uma pecinha que o modelo ajusta para aprender. É um número astronômico. Para colocar isso em perspectiva, treinar um modelo desses não é como ler um livro. É como absorver o conhecimento de uma biblioteca inteira, de uma vez só. A escala é simplesmente gigantesca. Certo, mas ter todos esses dados não adianta nada se não tiver como processar, né? Vamos então para o próximo prato, para ver como isso acontece. A combinação de energia e hardware, que funciona como o poderoso aparelho digestivo da IA. Esse tal aparelho digestivo é formado por milhares de unidades de processamento gráfico, as GPUs, que são chips feitos para cálculos pesados. Elas ficam em enormes centros de dados, que são os verdadeiros estômagos, onde tudo acontece. E para não superaquecer, claro, isso tudo precisa de sistemas de refrigeração muito, mas muito potentes. E como dá para imaginar, fazer isso tudo funcionar gasta uma quantidade absurda de eletricidade. O ponto aqui é que esse apetite por energia é voraz de verdade e só está crescendo à medida que os modelos ficam mais e mais complexos. Para a gente ter uma ideia mais pé no chão, olha só essa comparação. O treinamento de um único modelo de IA pode gastar mais eletricidade do que 100 casas consomem durante um ano inteiro. É um contraste chocante que ajuda a gente a visualizar o custo real. E esse consumo todo de energia se traduz, claro, em impacto ambiental. Para se ter uma noção, a pegada de carbono para treinar um modelo de IA pode ser até 5 vezes maior que a de um voo de longa distância, uma atividade que a gente já sabe que emite bastante carbono. Então, depois de consumir essa refeição gigantesca de dados e energia, bom, inevitavelmente a conta chega. Quais são as consequências e os custos reais de saciar essa fome da inteligência artificial? Os custos se dividem em 3 áreas principais. Primeiro, o impacto ambiental, que a gente acabou de ver por causa do alto consumo de energia. Segundo, os custos financeiros, que são astronômicos, o que acaba limitando esse desenvolvimento a poucas e grandes empresas. E terceiro, claro, tem toda a discussão sobre a origem desses dados e como eles são usados. Essa frase resume perfeitamente o ponto. É fácil pensar na IA como algo abstrato que vive na nuvem, sabe? Mas a verdade é que ela depende de uma infraestrutura física imensa, com cabos, servidores e usinas de energia que têm custos e impactos bem concretos no nosso mundo. Então, o ponto central é este. A gente está vendo uma revolução tecnológica que está remodelando o nosso mundo, tudo isso impulsionado por essa fome de dados e energia. Mas é fundamental a gente se perguntar, a que custo estamos alimentando esse avanço? E isso nos leva à pergunta final, uma reflexão para o futuro. A IA veio para ficar, mas o apetite dela é imenso. O desafio que a gente tem pela frente é encontrar jeitos de alimentar o crescimento dela de uma forma que seja sustentável para o planeta e responsável para a sociedade. Como a gente vai fazer isso? Bom, a resposta ainda está sendo escrita.